Pode. Bom dia, meus amados irmãos e ouvintes. Nós faremos mais uma transmissão daquilo que é a nossa atividade presencial devido à situação pela qual nós passamos. Hoje é um dia especial para a cristandade, principalmente aqui no nosso país, porque estamos sendo convocados a termos um momento de reflexão, um momento de jejum, para que Deus possa estar agindo no nosso meio. Nós precisamos disso como povo, nós precisamos disso como nação, nós precisamos disso também como famílias cristãs, porque só Deus pode agir em favor das nossas vidas. Nós não estamos imunes, nós também podemos ser afetados, mas aquele que é o nosso Senhor, aquele que é o nosso Rei, aquele que é o nosso Deus, este é quem cuida de nós. E é nesse sentido que queremos transmitir esse período de escola bíblica para aqueles que são membros da nossa comunidade e outros que nos ouvem também, nos acompanham através da rede social, para que possam ser fortalecidos na sua fé e possam também, de certa forma, estar compartilhando conosco desse momento de oração, desse momento de reflexão, desse momento de conforto através da palavra santa. Nesse sentido, faremos um momento de intercessão. Ó Pai, nós queremos agradecer-te pela tua bondade sobre as nossas vidas. Queremos agradecer-te também, Senhor, porque Tu tens sido o nosso refúgio. Tu tens nos protegido, nos amparado, nos dado o pão de cada dia, sido o nosso consolo. Nós queremos Te rogar, ó Deus, pelo nosso país, pela situação que nós estamos vivenciando, ó Deus, pela nossa liderança, por aqueles que estão envolvidos, ó Pai, no combate a essa pandemia. Pai Santos, que eles possam ser protegidos por Ti, orientados por Ti, também socorridos por Ti, amparados nas suas aflições. Nós queremos Te pedir também, Senhor, pelas famílias dessa casa, por aqueles que estão nos acompanhando, ó Deus, pela rede social. Nós queremos Te pedir, ó Deus, pelo povo brasileiro, ó Pai, pela nossa situação, estendendo a Tua bondade, ó Deus, aos quatro cantos da terra, porque nós sabemos, ó Deus, que essa epidemia tem alcançado todos os povos, e isso, ó Deus, tem nos assolado. Mas nós clamamos a Ti, pois a Tua palavra diz que quando clamamos a Ti, quando olhamos para Ti, quando buscamos a Tua face, Tu estende a Tua mão de misericórdia sobre nós. Pai querido, nos abençoe, nos livre, nos capacite, nos alimente. Sê com a nossa nação, sê com os nossos dirigentes, sê com os nossos governantes, ó Deus. Sê com essas famílias que estão acometidas por esse problema, Deus. Que eles possam superá-lo em paz. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amado irmão, ouvinte, eu quero convidar você no seu lar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Esse salmo é muito conhecido, é um salmo que é conhecido por todas as pessoas, mesmo aquelas que não têm uma vivência cristã, mesmo aquela que não é dedicada a uma vida religiosa, conhece esse salmo. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 23,
e lesse comigo nesse momento, acompanhando-nos nessa transmissão. O título desse salmo diz: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Veja bem, meu querido ouvinte, que em meio às tribulações, às angústias, às perseguições, nós podemos ter a felicidade de saber que temos um Deus que cuida de nós, que temos um Deus que nos capacita, que temos um Deus que direciona nossas vidas, um Deus que nos alimenta. Esse salmo diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amados irmãos ouvintes, este salmo chama-nos a atenção para que reafirmemos nossa fé, que façamos com que a nossa fé cresça cada dia. Quando nós lemos um salmo como esse, olhamos para aquele que é o nosso Deus, nos refugiamos nele como nosso Senhor, nós estamos seguros. Esse salmo trata da realidade de Cristo como nosso Deus, Cristo como nosso pastor. O Senhor é o teu pastor, diz assim a introdução desse verso. O Senhor, mas quem é esse Senhor? Como Ele é? Será que Ele possui credenciais para ser o seu pastor, o seu Senhor? Sim. Ele é o Deus que deixou a sua glória, Ele é o Deus que se encarnou, Ele é o Deus que se fez homem. Nós estamos principiando hoje aquilo que nós chamamos de Semana Santa, ou semana dedicada a uma lembrança daquilo que foi realizado pelo nosso pastor, pelo nosso Senhor, em prol de nossas vidas, em que Ele deixou a sua glória, Ele deixou o seu reino, Ele deixou a glória do seu reino, Ele se fez homem e veio aqui para que nós pudéssemos nele ter toda a segurança da nossa vida, seja no campo da materialidade, seja também nos aspectos espirituais. O que nós precisamos é crer que Ele é o Senhor, e como o Senhor é quem cuida de nós. Meus queridos, e se Ele possui essas credenciais para ser o nosso Senhor, para ser o nosso pastor, como nós então deve nos proceder diante dele? Como faço para me colocar à sua disposição? De que modo me torno objeto do seu interesse e cuidado intenso? Ora, exercitando a sua fé. Amado ouvinte, nós precisamos em tempos como este exercitar a nossa fé. A fé é o único mecanismo que nos dá tranquilidade, é o único mecanismo que nos garante que nós seremos vencedores. Pela fé nós então andamos com passos firmes, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ele mesmo disse que aquele que se aproxima dele deve crer que ele existe e que é o Senhor de todas as coisas. Por isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará.
Ele não está dizendo no campo das coisas materiais. Ele não está fazendo alegoria àquilo que muitos têm ouvido nos dias atuais, das ênfases, dos apegos às coisas materiais, dos crescimentos financeiros. Não, ele está dizendo que nada nos faltará no sentido de um conforto total em meio às tribulações, mesmo que passemos por dificuldades. Quantas pessoas justas, quantas pessoas corretas, quantas pessoas fiéis ao Senhor têm estado também afetado por essa crise, por esse momento, por essa dificuldade em suas empresas, em seus empregos, mesmo passando necessidades. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que é rica, que é empresária, dizendo que foi acometida por essa enfermidade e que está reclusa no seu apartamento, e até mesmo que comer lhe faltou. Se não fosse a misericórdia de amigos, de colegas, providenciando a ela o seu sustento, ela teria padecido. Por isso que nós precisamos olhar para o Senhor e entender que Ele é aquele que nos nutre, Ele é aquele que não deixa nos faltar nada, espiritualmente falando. É Ele que nos dá o sustento também e nos ajuda a compreender que Ele soluciona os nossos problemas. O que você precisa é entendê-lo como seu Deus, como seu Senhor. Quando Davi afirmou: o Senhor é o meu pastor, a quem se referia Davi? Ora, Davi referia-se a Deus, o Senhor supremo de todo o céu, aquele que criou o céu, aquele que fez todas as coisas, aquele que governa todas as coisas. Ele fez sua declaração e ela foi confirmada pelo próprio Cristo, quando ele diz: eu desci do céu, eu sou o Deus encarnado, por isso posso ser o seu pastor. O que nós precisamos é crer. Mas eu te pergunto nesta manhã, nesse domingo que talvez você não tenha nenhuma esperança, nenhuma expectativa, quem é esse Cristo para você? Para você, quem é Cristo? Para Davi, ele era o seu Senhor. Ele foi diretamente responsável pela sua existência, como a criação de todas as coisas, tanto as coisas naturais como as sobrenaturais. Por isso que a palavra diz: no princípio criou Deus todas as coisas. Ele estava no princípio com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Se fizermos uma pausa para refletir sobre a pessoa de Cristo, sobre o seu poder e realizações, de repente, como Davi, ficaríamos também felizes e orgulhosos de proclamar: o Senhor também é o meu pastor. Como eu gostaria que isso fosse a sua realidade, meu querido amigo, meu querido ouvinte, meu querido irmão, que você pudesse ter essa firmeza de dizer: Cristo é também o meu Senhor, Cristo é também o meu pastor, eu estou refugiado nele, eu não temo aquilo que pode me causar as adversidades, porque sei em quem tenho crido. E o verso continua, o salmo continua: deitar-me fazem verdes pastos, guie-me mansemente às águas tranquilas. O que é ser guiado mansamente às águas tranquilas? É você ter uma vida conduzida em meio às guerras, aos temores, às tribulações, a um manancial de águas tranquilas, a uma paz interior. É você viver em paz.
Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo, quando uma pessoa expressa esse simples, mas sublime pensamento, o Senhor é o meu pastor, existe uma explicação profunda, mais prática, de um profundo relacionamento entre uma criatura e o seu Criador, entre um adorador e o seu Deus, entre aquele que nasceu de novo e o seu Senhor. A expressão associa um corpo feito de pó comum, no sentido divino, demonstrando que ele era um simples mortal, mas se tornou um objeto querido dos cuidados humanos, da preocupação divina. É isso que Deus faz conosco quando diz: guiar-te-ei às águas tranquilas. Ele me faz deitar em verdes pastos. É isso que Davi estava referindo quando disse: olha, eu tenho um Deus que preocupa com as minhas condições, eu tenho um Deus que olha para as minhas necessidades, eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades, eu tenho um Deus que é Senhor de todas as coisas. Pensar que Deus em Cristo está profundamente interessado em mim, como também em você, imediatamente dá um grande propósito e sentido à nossa vida, à nossa curta passagem aqui nesse mundo. Por mais que nos preocupemos com as coisas, por mais que estejamos inseguros, nós precisamos atentar que a nossa duração aqui nesse mundo, a nossa existência aqui nesse mundo já é curta demais. Por isso que nós devemos olhar para o Senhor e viver confiando nele. O verso 3 diz: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isso dá-nos uma segurança, porque pertencemos a Ele, nós somos dele, Ele é o nosso Deus, e quanto maior e mais amplo e mais majestoso for o meu conceito a respeito desse Deus, desse Senhor, desse Cristo, mais vital será o meu relacionamento com Ele. Meus queridos, obviamente Davi nesse salmo fala com um forte sentimento de orgulho, devoção e admiração, dizendo: olha, eu tenho um Deus que cuida de mim. Uma demonstração viva de fé, de segurança, o que é uma necessidade hoje. O verso 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Amados irmãos, isso é um refrigério para as nossas vidas hoje, para as nossas mentes hoje, porque nós estamos andando em meio às incertezas, às tribulações do dia presente, mas ainda que andássemos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer, porque temos um Deus que é o nosso Senhor, temos um Deus que é o nosso refúgio, temos um escudo e uma coraça que nos protege e nos livra. Ele é quem cuida de nós. Era como se virtualmente estivesse se gabando em voz alta: veja a máscara que uso, veja quem é a minha máscara. O povo dos 4 cantos da terra estão preocupadíssimos em se protegerem. As pessoas estão colocando toda a segurança nas máscaras. Meus amados ouvintes, irmãos, nós precisamos ser precavidos.
Nós precisamos ser sábios, nós precisamos ser inteligentes. A palavra nos ensina a sermos simples e prudentes. Então, se somos orientados por aqueles que têm todo um conhecimento científico, por aqueles que estão na linha de frente, nós precisamos atentar para esses conselhos e praticá-los também. Não é errado nós nos protegermos nos relacionamentos nessa situação. Devemos sim ter essa consciência dessa necessidade de colocarmos em prática as recomendações, porque temos responsabilidades com a nossa vida, com a vida de outros, mas aquele que nos protege, aquele que realmente cuida de nós, aquele que verdadeiramente pode fazer um escudo sobre nós é o Senhor Jesus. Por isso que Davi diz: Ele é o meu pastor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Ele não está dizendo que não estava sujeito aos conflitos, às adversidades. Ele diz que se andasse pelo vale da morte, ele poderia ser acometido por ela. Nós sabemos que esse é um fim de todos, um destino de todos, os desafios, mas temos um Senhor que cuida. E mesmo que passemos por essas adversidades, somos do Senhor. Por isso que Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Essa fé transborda, essa segurança transborda, essa tranquilidade transborda, esse sentimento de pertencimento a um reino celestial transborda, a nossa alegria transborda e nós também nos sentimos em paz conosco mesmo. Pertenço a Ele apenas porque Ele, de uma forma deliberada, resolveu criar-me para ser objeto de sua afeição. Meus queridos, nós não temos como compreender todo esse caráter divino, dessa bondade divina. A pouca capacidade que temos não nos permite compreender. Por isso que religião não é uma expressão de religiosidade. Religião é você saber quem é Deus, qual o Deus que você serve e por que você serve. Religião é você saber que existe um Deus que tem o controle de todas as coisas e que é Senhor de todas as coisas. Isso sim vale a pena entender. Em Cristo, Deus demonstrou, principalmente no Calvário, o profundo desejo do seu coração de tornar homens e mulheres servas suas e servos seus e sobre os seus cuidados. Nós estamos iniciando a semana chamada Semana do Calvário, uma semana que devemos refletir com toda a ênfase, dando ênfase também àquilo que nos ensina a palavra, aquele que nos amou, aquele que se entregou por nós, aquele que deu a sua vida ali na cruz do Calvário, é quem cuida de nós. Hoje nós somos desafiados a termos um momento de oração, orar pelo nosso país, orar pela nossa nação, orar pelos nossos governantes. Devemos orar pelas nossas autoridades, porque está na mão delas
a capacidade de gerir essa situação, nós dependemos delas, porque a palavra de Deus diz que as autoridades são anjos de Deus colocadas sobre a terra, são instrumentos de Deus, e nós como servos devemos seguir as suas orientações, orar por elas, para que elas sejam sábias, para que elas sejam justas, para que elas sejam corretas, para que elas também temam a Deus e governem com uma mão de amor, uma mão de carinho, uma mão de misericórdia, e não com uma mão de carrascos. Assim, no orgulho sentido, ou num segundo sentido muito real e vital, eu verdadeiramente tenho uma consciência de que pertence a Deus, porque Ele me comprou de novo, e o preço que pagou foi incrível, o de sua vida imolada e o seu sangue derramado. Por isso que Ele é o meu pastor, por isso que Ele é o meu Senhor. As ovelhas não cuidam de si mesmas. Alguns acham que a ovelha cuida de si mesma, não é verdade. Os relatos que temos daqueles que são criadores de ovelhas, sabem que elas têm independência do seu pastor, do seu Senhor. Mais que qualquer outro tipo de criação, elas exigem atenções infinitas e cuidados meticulosos. Não foi por acaso que Deus resolveu chamar-nos de ovelhas. Foi por isso que Jesus disse: olha, eu sou o bom pastor, vocês são minhas ovelhas, e aquelas que andam na minha presença certamente serão guardadas e protegidas. E ele encerra esse salmo dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista está falando dessa sua visão da misericórdia divina, de que ele teria uma vida longa na presença do seu Deus, porque a palavra diz que quando nós servimos a Deus, honramos os nossos pais, somos corretos e honestos, nós temos os nossos dias multiplicados sobre a face da terra. Por isso que diz-nos a palavra: sede mansos, sede corretos, porque os seus dias serão multiplicados. Meu amado ouvinte, e na verdade o Salmo 23 poderia muito bem ser chamado hino de louvor de Davi pelo cuidado divino, pois o poema todo narra a maneira como o bom pastor não se poupa pelo bem-estar de suas ovelhas. O que me chama a atenção é que o poeta se orgulhava de pertencer a Deus, o salmista se orgulhava de pertencer a Deus. E eu te pergunto, como tem sido a sua relação com Cristo? Você também se orgulha de pertencer a Cristo? Você também tem orgulho de ter o Senhor como seu pastor? A pessoa que reconhece os direitos de Cristo e aceita seu domínio absoluto, terá que trazer sua marca. E a marca que nos identifica são as marcas da cruz. Por isso que a palavra diz que quem quer seguir a Cristo, toma a sua cruz e siga-o. Não olhe para um lado, não olhe para o outro. As marcas que nos identificam é a cruz, é o sinal da cruz, são o sinal de que deve identificar-nos com Ele em todos os tempos. A pergunta é: por que você ainda não tem esse sinal? Por que você ainda
não tem esse sinal. Talvez falte fé. Talvez falte fé. A palavra de Deus diz que a fé provém do alto. A fé provém de Deus. Fé é uma palavra da mais frequente na Bíblia, uma das mais frequentes. Todos os textos nós encontramos uma inferência a fé, a crer nele. Ela significa confiança absoluta em tudo que Deus tem revelado. Meu amado irmão, meu amado ouvinte, nesta manhã de escola bíblica online, transmitida ao seu lar, eu quero que essas palavras possam ficar bem claras no seu entendimento, que fé significa confiança absoluta num Deus vivo. Às vezes esta palavra aparece para descrever o exercício da fé por parte de um homem espiritual, a crença ativa, mas eu quero acrescentar especificamente para os dias atuais, que fé hoje significa dependência de Deus. Dependência do nosso Deus, que isso possa ser aplicado em sua vida, que isso possa ser uma realidade para a sua vida, que isso seja também um mecanismo de conforto ao seu coração. Como nós gostaríamos de que as famílias da igreja estivessem aqui, para que pudéssemos orar juntos, mas não podemos juntar-nos, porque não é o momento. Mas você aí no seu lar poderá também dirigir os seus pensamentos ao alto e ter um momento de intercessão. Eu quero convidar o irmão Romildo, que nos acompanha, a colocar-se em pé e clamar ao Senhor em voz alta. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós agradecemos a Ti pelo despertamento dessa nação, pelo despertamento do povo brasileiro. Meu Pai, a se colocar diante do Senhor e clamar pela Tua misericórdia, pelo Teu poder em favor da nação. Amém, Senhor Jesus. Senhor, está contagiando o mundo, Senhor, que ele seja quebrado pelo poder do Teu Espírito Santo. Amém, Pai. E que a nossa pátria, o Brasil, seja um dos primeiros a se levantar a bandeira da vitória, porque o Senhor se faz presente. Assim seja, ó Deus eterno. eterno. Esse dia, Senhor, haja manifestação do Teu Espírito Santo em todo esse país. Amém. E as pessoas que estão orando, as pessoas que estão buscando o Senhor, as pessoas que estão, meu Deus, fazendo um certo sacrifício em prol desta obra, Pai, ela não tem vão. Como está escrito, meu Deus, na Tua palavra, que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Amém, Deus. Que seja, meu Deus, a fé de cada irmão, que seja a fé das pessoas que talvez não tenham tido uma experiência maior para com Deus, mas que tenha o exercício da fé e acreditar que nesse momento o Espírito de Deus manifesta-se na terra em prol da pátria brasileira. Amém. Dá-nos, ó Deus, a alegria de permanecermos contando nossos dias, ó Pai, na Tua presença, até que o Senhor volte e creia na vitória, em nome de Jesus. Amém. Amém, ó Deus eterno. Pai querido, fortaleça o nosso presidente. Amém, Jesus. Fortaleça, Deus, o líder dessa nação, para que ele possa
tomar decisões que sejam cabíveis para solucionar essa gravidade que qual nós estamos passando. Abençoe também os médicos que trabalham, que atendem os infectados, ó Deus. Sê com eles, ó Pai, capacitando-os, protegendo. Também liberte a nossa nação, primeiramente de uma incredulidade, de corações tão duros, ó Deus, como convivemos no nosso dia a dia. Pessoas tão incrédulas, tão desprovidas de fé, mas que também necessitam de Ti. Cuide, ó Deus, da nossa nação, cuide do nosso povo. Tenha misericórdia, ó Deus, dos países que estão passando por essa crise, como a Itália, a Espanha, Estados Unidos e outros, ó Deus. Permita que essa virose possa ser destruída. Pai querido, abençoe o nosso povo. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém.